Boa noite, pessoal. Chegando por aqui, Caroline, Carla, beleza? Michele, boa noite. E Adalberto, já vou te mandar aqui o convite. É... Deixa eu só fixar aqui o tema. Beleza. Vou chamar aqui o Adalberto logo. Galera, hoje a gente vai falar. Olha aí, quem já chegou. E aí, rapaz, beleza pura? Faz satisfação total, estamos juntos, hein? Cara, Beleza? deu certo Tá, agora, né? deu certo demais. Vou ajustar aqui Show. Vou aproveitar só, a só entrada. eu já falo contigo melhor, Roberto. Só fixar logo aqui o tema, Perfeito. porque, cara, vou te falar, sempre é uma briga que eu consegui colocar esse negócio. Já é marca registrada, eu consegui fixar o tema aqui da, nas lives, sabe? Vou resumir aqui porque tá complicado. Não tô nem conseguindo, não tá nem aparecendo para mim aqui, para eu digitar legalização de infoprodutores. Bem resumido aqui, deixa eu ver se foi. Foi. Fixar, fixou. Beleza. Cara, Adalberto, muito obrigado aí por aceitar o convite, né? Uma honra para mim estar E recebendo é você isso. aí para gente falar um pouquinho, né, sobre essa parte de formalização, legalização, focado no infoprodutor. Então, enquanto o pessoal está chegando por aí, eu quero aproveitar e pedir logo para você fazer uma breve apresentação, né, e daí a gente iniciar nossos pontos, beleza? Fique à vontade. Beleza, beleza. Meu amigo Luiz, a satisfação é minha, viu? A satisfação é minha. Há um certo tempo tenho acompanhado o seu trabalho, muita informação assim, sensacional, tem coisa que realmente é estritamente aplicável a todo mundo que pensa em atuar de forma firme, constante, frequente aí no digital. E assim como eu, você tem disponibilizado aí várias horas do seu tempo diário para abrir aquela sensacional caixinha de perguntas e recepcionar aí a dúvida da turma, esclarecendo, né? Diferente de mim, você não faz tantos memes, mas Ainda nas não. minhas caixinhas às vezes tem coisa que presta, né? A maioria, às vezes sai Sim. contabilidade, às vezes sai coisa de legalização, às vezes sai tema de tributos, mas tem um bocado de meme lá que a gente, quando está inspirado, sai coisa Rapaz, assim, mas vou te fantástica. falar, viu? A tua fonte é boa, porque é sempre um meme perfeito para a situação, né? É A que gente tenta buscar aqui e fazer algumas adequações. Pessoal, só da Alberto Vitor, para aqueles que porventura não me conheçam, né? Atuo aqui na região do Ceará, Fortaleza, adjacências. A gente também tem a possibilidade e a honra de ter alguns contatos em outros estados, inclusive uma pessoa acabou de comentar aqui, uma grande amiga, personalidade lá do Rio Grande do Norte, Natal, nossa amiga Carla, e muitos outros aí, né, que nos acompanham, tem gente do Paraná que a gente estabelece contato. Dada cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação, já tive a oportunidade de estar em várias localidades do nosso imenso país, isso é motivo de muita honra e alegria, satisfação da minha parte. E hoje nós estamos aqui para trazer esse tema muito bacana, né? A parte de legalização, e não só da legalização propriamente aplicável ou direcionada para aqueles processos burocráticos e chatos exigidos pelas juntas comerciais, exigidos pelos cartórios, mas nós vamos tentar ir além disso, de forma a otimizar o nosso tempo e pegar aí várias situações turbulentas e esclarecer aqui para todo mundo, que é o que a gente tem buscado fazer, né, Luiz, diariamente aí. sim. Esse é o nosso propósito constante. Muita gente bacana está aqui conosco. Pessoal, olha, eu estou aqui mais perto do Luiz, né? Aí eu sempre recomendo, tem aquele aviãozinho aqui. Nós vamos falar hoje sobre legalização de infoprodutores de empresas. Tem coisa decente, coisa bacana, coisa sensacional, que eu gosto de repassar para que você absorva isso e ganhe dinheiro. Opa, ganhar dinheiro é uma coisa que é boa. Se você não gostar, você ganha, deposita para mim, faz um pix aí para o Luiz, que dá tudo certo, mas manda aí o aviãozinho para a turma e diz que vai ser legal. Papo bacana. E é isso, meu Show. amigo. Tamo junto. Massa, show.
Galera, e assim, como o Adalberto falou, vai ser realmente aqui um bate-papo de boa, né? A gente conversou muito rapidamente antes aqui para preparar os nossos pontos, né, para debater, mas o intuito principal é que a gente possa acrescentar, né? Então, assim, vai ser debate, eu não sei a posição do Adalberto em alguns assuntos, então eu também vou acabar conhecendo aqui e acredito que vice-versa também. Então, assim, o intuito colocando algum comentário, fique à vontade, porque o tema é muito bom. E, assim, no mercado de infoprodutos, que eu não canso de repetir, né, que é um mercado numa crescente, assim, surreal, né, a grande parte dos clientes, eles chegam para a gente já faturando, mas ainda na pessoa física. Então, eles ainda nem se legalizaram, né, nem formalizaram o seu negócio. Por isso que é um campo para atuar também, quem quiser trabalhar só nessa parte de formalização, inclusive, né, se ainda não está com CRC, por exemplo, já tem aqui uma grande oportunidade de ter um mercado amplo, né, para atender a nível Brasil, porque não tem barreira geográfica nenhuma. A gente atender o digital, né, atender cliente infoprodutor especificamente. Né? Então, vamos lá que tem alguns pontos, alguns detalhes nesse processo de formalização que geram muitas dúvidas. Né? Eu também, como profissional, como contador, também me deparo com algumas dúvidas e é legal a gente ter essa oportunidade de debater, né, com autoridades aí no assunto, pessoas que também têm muito a contribuir, e é o nosso, então, objetivo agora. Show? Autoridade é quem nos assiste aí, tá cheio de autoridade. Eu, pelo menos, estou com autoridade dentro da minha casa. O negócio aqui tá... Vamos para frente. Bora. E, Adalberto, começando, eu coloquei o título, né, a gente definiu o título como os impactos de não legalizar o trabalho de um infoprodutor. E quando eu estou fazendo alguma aula para infoprodutores, aproveito para participar muito de alguns cursos de colegas infoprodutores, que eles colocam lá um bônus sobre contabilidade, e eu vou lá ministrar alguma aula, principalmente nessa parte de formalização, né? Essa parte que gera muitas dúvidas para o cliente final. Muitos vêm me perguntar sobre a questão de qual é o momento de formalizar a empresa, né? E se está trabalhando como pessoa física, está trabalhando irregular. E aí eu costumo até começar falando que você está trabalhando como pessoa física, né? Você já está faturando, já está ali ganhando dinheiro na internet com o teu CPF. Isso não necessariamente é algo errado, irregular. Porém, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de dinheiro que você está entregando para o governo, se você estiver cumprindo, né, a risco o que tem que ser feito, é muito desfavorável você trabalhar assim, porque a tributação ela tende a ser muito maior, né, para a pessoa física. Então, o primeiro ponto que chega muito é justamente esse, né? Beleza, eu quero formalizar, mas não sei qual é o momento certo, né? E, assim, o pessoal não sabe se precisa começar a estar ganhando acima da faixa de isenção do imposto de renda, se precisa estar ganhando, formalizando a empresa só quando for fazer um lançamento, for começar de fato a vender, ou ele colocou na cabeça que vai montar um negócio digital, ele já tem que começar formalizado, né? Qual seria assim, a tua opinião em relação a isso, pensando como um empreendedor mesmo, né? No papel do empreendedor, se ele está disposto a ter um negócio online, né? O que é que você falaria nessa situação de qual o melhor momento você acredita que seja aí, o ideal para ele constituir uma empresa, né? Para de fato se legalizar? A gente tem percebido, né, Luiz, que existem algumas ideias que acabam travando o desenrolar dessa formalização para o cara que quer estar no digital, para o cara que quer trabalhar aí de forma com lojas virtuais, né, com lojas estritamente digitais, que hoje também, né, muita gente partiu aí para esse ramo, para esse tipo de operação. E algumas coisas travam essas possibilidades, digamos assim, pelo fato de que o brasileiro ele carrega consigo uma cultura de não gostar de planejamento, né? Principalmente quando se fala em plano de negócio. Plano de negócio é uma coisa que existe para o brasileiro, né, para o empreendedor raiz. Olha, se você for refletir bem, quase todo empreendedor que a gente chama de empreendedor, eu posso, né, dar esse
esse nickname aí de empreendedor raiz, é o cara que teve uma ideia e desenvolveu a ideia, mas não fez plano de absolutamente nada. E o lance de você planejar um negócio não quer dizer que você vai eliminar completamente a tributação que vai incidir sobre ele. E quando eu falo que existem algumas ideias que acabam impedindo essa formalização, é porque é o seguinte, vamos imaginar aqui um caso prático, certo? Dona Marieta, no auge dos seus 28 anos, certo? Sabe muito bem fazer bolos e ela acaba descobrindo que pode ampliar a sua renda ensinando outras pessoas a fazer bolos. Todavia, a Dona Marieta trabalha com um vínculo CLT em uma determinada panificadora. E aí, automaticamente, ela começa a conversar com algumas pessoas sobre essa ideia de formalizar esse negócio, essa renda extra que ela tem. E algumas pessoas já desencorajam a Dona Marieta, dizendo o seguinte, olha, não faça a formalização desse seu negócio, constituindo um MEI, abrindo um empresário individual, participando de uma sociedade limitada, constituindo a sociedade limitada unipessoal, inclusive lá no meu perfil tem algumas lives explicando a diferença de cada uma dessas, eu vou fazer aqui alguns breves comentários. E aí o pessoal desencoraja a Dona Maria dizendo o seguinte, não faça isso, porque se você sair da empresa, você vai perder o seu seguro-desemprego. E o que é que você vai refletir nessa hora? Olha, você quer ganhar dinheiro, você quer mamar do governo, né? É um grande lance que você vai precisar colocar à mesa, porque o empreendedor ele não tem a condição, pelo menos a depender do caso, né? Ele tem que estar aderente ou predisposto a certos riscos, e um desses riscos é de não receber esse tipo de auxílio, esse tipo de assistência. Então, isso tem representado para alguns uma barreira. Então, a gente precisa também desmistificar esse negócio. Olha, aquilo vai travar de você formalizar o seu negócio. E quando você concentra o recebimento dessa renda extra, a Dona Marieta, no caso aí, que a gente está exemplificando, quando ela concentra essa renda extra na sua pessoa física, aquilo que ela tem decorrente dos rendimentos do seu vínculo CLT, em dado momento vai ser somado a essa renda extra e ela vai ter aí uma incidência a nível de imposto de renda pessoa física que pode representar assim, uma pancada muito alta, muito agressiva, muito potente. Então, um dos grandes lances que nós precisamos checar é qual é a sua perspectiva, qual é o seu plano futuro, quanto é que você pretende faturar, o que é que você tem hoje como extra e a partir de qual momento você considera, dentro da sua visão e perspectiva é uma coisa, previsão de futuro é outra, previsão de futuro você vai ter que ir, pessoal do tarô, esse negócio aí que eu não sei nem como é que funciona, mas dentro da sua perspectiva você consegue estimar, ter uma ideia de quanto é que você vai ganhar no curto prazo, que vamos considerar aqui como 106 meses. Então, dentro dessa ideia, você vai compreender que é melhor você constituir o microempreendedor individual para que assim você consiga ser desonerado desse imposto de renda na sua pessoa física. Porque, pessoal, olha, até para fechar o raciocínio, passar aí do Luiz, a Receita Federal ela tem muito poder de fiscalização. Ela não vai atrás de todo mundo que tem esses valores extras recebidos em conta corrente, porque não existe recurso humano para poder fazer a análise das contrarrazões, dos argumentos que vão vir de lá para cá. Mas a Receita Federal possui poder de fiscalização para acompanhar todos esses casos. Tem lá um Big Data, um supercomputador para processar tudo isso. Hoje nós temos o Pix, hoje nós temos aí a própria financeira. Então, turma, não fique achando que sempre vai dar certo da forma que você conhece, porque, de verdade, sempre dá certo, até o dia que dá errado. E eu posso citar aqui, passar mais de um dia, citando os casos que sempre deram certo até o momento que deu errado. E nesse momento que deu errado, a pessoa teve que voltar no tempo. Não para poder corrigir erros do passado, né? De forma empreendedora, mas para recolher tributos que não foram recolhidos. Então, esse é o grande lance. Em resumo, o momento de você formalizar um negócio é quando você perceber que vai crescer, que a renda é boa e que você vai precisar declarar aquilo da forma mais viável. Show, show. E em relação a essa questão da receita, né? Eu costumo até falar para o pessoal que, assim, a fiscalização ela acontece, obviamente que a demanda
é muito grande e falta capital humano para a Receita Federal, né, ter condição de estar fiscalizando todo mundo. Isso ainda é algo que não é uma realidade. Mas informação ela já tem lá sobre tudo que está acontecendo, né? Você falou aí na questão de equipamento, de estrutura. Lá em Brasília, na sede da Receita, a gente tem o T-Rex, né, o supercomputador. Lá no Banco Central tem o outro processador, que é o Arpia, que é também, assim, processa milhões de informações ali por segundo. Então, assim, eles têm uma fonte de banco de dados muito poderosa, né? A Receita Federal aqui do Brasil, ela é exemplar até para o resto do mundo mesmo. Falta ainda, na verdade, ter essa outra ponta ali, de ter fiscalização também, o capital humano ainda, em quantidade suficiente, apesar dele já ter lá as informações. E eu costumo falar, quando eu estou em contato com os infoprodutores, que o que é que acontece? O fato de ele estar fazendo algo errado e ainda não ser pego, né, não ter acontecido nada, não quer dizer que a Receita esqueceu e não quer dizer que não esteja ninguém sendo autuado, sendo notificado. E o que acontece é que quando alguém sofre uma autuação, uma multa fiscal, é o tipo de situação que o cara não vai sair espalhando aí para todo mundo. Né? Você fica meio que com vergonha. Pô, caí aqui, fui pego, né? Tenho agora que arcar com multa. Eu não vou colocar isso como sendo algo que seja glorificado, né? Que seja ali valorizado. Então fica ali com aquela pessoa mesmo. Normalmente o contador dela vai ter ciência daquilo, mas não é algo que vai ser espalhado. Então as pessoas ficam muito nessa falsa impressão que não está acontecendo nada com ninguém, porque nunca ouviu falar de alguém ser pego, né, pela Receita e tal. É E aquela isso máxima que alguns diziam aqui, né? Olha, o povo só vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê as quedas que a gente leva, né? Tem muito disso. Tem muito Exato, disso. em outras palavras, né? E aí, o que é que acontece? E essa relação também que você falou da pessoa às vezes estar lá trabalhando como CLT e ela tem esse projeto paralelo de empreender, mas fica naquela, se eu for abrir uma empresa, vou perder direito ao seguro e tudo mais. Cara, passa tanta situação aqui por mim de, por exemplo, bolsista. A pessoa ela é bolsista em faculdade, recebe alguma bolsa do governo e ela também prefere, né, colocar laranjas, né, outras pessoas em nome dela ali na empresa, justamente para não perder aquele benefício que está tendo e assim, fica pensando muito no agora só. Né? Ela não tá levando de forma profissional o negócio que ela está montando. Né? É como se ela nem botasse fé naquilo que ela está iniciando. Então é complicado, né? Porque isso começa pequeno, mas começa a gerar alguns riscos, alguns problemas que podem ir até acumulando com o tempo. Né? Então é uma situação que realmente a gente passa no dia a dia quando está atendendo os clientes. Né? E, Adalberto, deixa eu só pegar aqui meus apontamentos. Mais algum ponto aqui sobre essa questão da... Não, vamos partir, acho que a gente vai partir agora, talvez esteja aí combinando com seus apontamentos. Vamos partir que a dona Marieta, ela decidiu constituir a empresa, né? Sim. Fazendo esse storytelling aqui, ó. Rapaz, aprendi agora esse nome, saiu só. Da dona Marieta, ela decidiu, então, que vai formalizar o seu negócio. Certo? Aí você verifica aí nos seus apontamentos quais são as fases dessa formalização do negócio, onde ela vai ensinar via internet, vai colocar aí na plataforma, Sim. em alguma das plataformas que existem, o seu curso gravado, né? Faça seu bolo sozinho, coisas desse tipo. E algumas pessoas já estão até nos perguntando, em se tratando de tributação para infoprodutor, é produto ou serviço? Depende, né? Eu sei que a resposta ela é um pouco cretina, né? Mas depende realmente do que você está fazendo. Existe o lance aí da venda dos e-books, que é um tipo de infoproduto, existe o lance educacional da venda de curso, que talvez a gente comente na sequência, certo? Sim. Mas nós fizemos aqui um compilado e até pergunto qual é o próximo passo aí, então, né? Uhum. Qual seria o próximo passo? Pronto, até aproveitando o gancho, tá? Dessa pergunta também que foi deixada e desse momento de formalizar ali o negócio do infoprodutor, né? A grande primeira dúvida que vem na mente da maioria é quais as atividades eu vou incluir, quais os KINAIs, né? Muitas vezes o próprio cliente já tem um pouquinho de entendimento do que é KINAI, mas a gente tem que pensar sempre que ele é leigo no assunto, então muitas vezes a palavra KINAI para ele é totalmente grego, né? Mas muitos contadores também, muitos colegas contadores
também vem com essa dúvida. E aqui é importante frisar, e eu sempre alerto isso, que quando a gente está no mercado de infoprodutos, a gente está num mundo paralelo, né? Aqui você tem um mercado que não para de crescer, mas que é relativamente novo, né? Muita gente ainda desconhece, apesar de estar presente na vida de todo mundo diariamente. E muitas situações que acontecem nesse mercado são novas, né? A gente não tinha nada parecido antes. A legislação que foi criada, ela não observou esse mercado, porque foi criada antes do mercado existir. E acaba que nesse momento, principalmente no momento da formalização, que eu vou lá incluir as atividades nos finais, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né, para observar sempre a essência da atividade. Você não ter ali o risco de pecar pela aparência, né, de achar que o cara trabalha pela internet e só por você fazer uma análise rasa, você já ia, vou colocar o KINAI tal aqui, sem se aprofundar tanto. E nesse mercado é importante que a gente faça uma análise mais criteriosa do que é que a pessoa de fato vai fazer, como é que ela vai ganhar dinheiro nesse mercado, né? Por isso que é importante a gente entender qual é o modelo de negócio dela, né? O que é que ela faz. Mas aí a primeira grande questão é justamente essa, né? Quais os quinais, por exemplo, de uma pessoa que vai trabalhar, como a dona Marieta aí do exemplo, né? Que ela vai ensinar outras pessoas a fazerem bolos, né? Inclusive, tá, Adalberto, tem um caso, né, que é sucesso no meio digital, que é uma pessoa que é lá de Recife, salvo engano, que ela construiu uma técnica de gotinhas perfeitas, decoração de bolo, né? E ela registrou essa técnica dela, nomeou de gotinhas perfeitas e faz 6 em 7, ó, disparado, né? Ou seja, para quem não sabe, pelo menos R$100 mil em 7 dias seguidos aí, quando ela está vendendo o curso dela, o treinamento dela, para ensinar outras pessoas a terem essa técnica de dominar essa técnica de gotinhas perfeitas, né? E aí, qual seria então, né, uma atividade que a gente colocaria para uma situação dessa? Essa é a grande dúvida que permeia aí os clientes, principalmente, né, mas os contadores que estão iniciando nesse mercado também. O que eu gosto de registrar, né, quando a gente vai constituir empresa, seja uma empresa do mercado convencional ou do digital, certo, Luiz? É que tudo começa realmente com a própria atividade e vinculado a esse lance da atividade, né, que a gente busca uma codificação lá no CONCLA, através aí de uma KINAI que possa representar o que a empresa ela desempenha. Junto a isso, vem o lance do nome da empresa, ou seja, da razão social, da nomenclatura dessa pessoa jurídica ou até mesmo dessa empresa equiparada à pessoa jurídica. E aí eu vou até desenvolver uma linha aqui para a gente refletir sobre o caso. Certo? É tanto que eu coloquei aí nos meus rabiscos. Toda vez que você vai constituir empresa, a junta comercial, se for empresa com fins empresariais, né? Vamos falar aqui somente empresas com esse propósito, vamos deixar um pouco de lado o lance das empresas que são sociedade simples ou a empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples, são constituídas em cartório. Vamos direto para a junta comercial, que é o que nos movimenta, que movimenta esse mercado, que está diretamente vinculado a esse mercado. E aí, quando você vai escolher o próprio nome empresarial da empresa, tá certo? Vou chegar no lance da atividade, o próprio Código Civil ele estabelece que esse nome empresarial ele deve carregar consigo, fique ligado aí, olha só, eu acho que isso aí não é tão difundido, né? Que o nome empresarial ele deve carregar consigo 2 princípios fundamentais, o da veracidade e o da novidade. O que é isso da veracidade? No nome empresarial deve constar aquilo que de verdade você realiza. Independente do termo, independente da circunstância, independente do que é abordado, do que é apresentado no mundo real, na sua atividade diária. O nome empresarial ele deve carregar consigo esse princípio da veracidade. E quando se fala novidade, é que o nome empresarial ele exige, em alguns casos, que você faça uma solicitação de viabilidade do próprio nome. É tanto que essas juntas comerciais elas exigem esse elemento, dá 2 ou 3 opções para você, onde esse princípio da novidade ele se faz presente nesse momento porque você vai ter uma empresa com um nome novo. Nós estamos falando de razão social, nome da empresa. Nome fantasia é outro departamento, né? Como a empresa ela é vendida, quais são os termos que são utilizados. Nome fantasia, o nickname da empresa aí é outra coisa, como se é o caso aí da Gotinhas Douradas, né? Sim.
Ou gotinhas perfeitas, perdão. Gotinha dourada já é outra coisa. É, Mas, nesse caso, então, o nome empresarial carrega consigo esses dois elementos que estão diretamente ligados ao objeto social. Aí vem um grande lance, né, cara? O que é o objeto social da empresa? É aquilo que ela realiza, é aquilo que ela faz na sua atividade diária, onde é o que a empresa, ela é a razão de existência da empresa. E você vai buscar as quinais que sejam correspondentes a esse objeto social. O que é que a gente precisa, qual o ponto que a gente precisa se ligar nisso? Olha, eu preciso deixar no meu contrato social quais são as minhas atividades no que diz respeito ao objeto social da empresa de maneira muito clara, certo? Por que que eu tenho que deixar de forma muito clara no objeto social, no meu contrato ou outrora registrado? Porque é justamente nesse contrato, que tem fé pública após o registro, que eu vou poder comprovar, olha só, em momento posterior, caso a empresa ela seja notificada pela Receita Federal dizendo que você está realizando uma atividade impeditiva, dizendo que você está realizando uma cessão de mão de obra não prevista lá no artigo 8º da Lei Complementar 123, que não permite que essa empresa ela seja optante pelo Simples, é no objeto social que tem fé pública, que foi registrado, que você vai comprovar que não era aquilo, juntamente com que você emitiu um documento fiscal, onde no próprio documento fiscal, nota fiscal de serviço, você especificou qual era o serviço. Então, o grande lance, não empresarial, tem que carregar consigo aquilo que a empresa realiza, que é o seu objeto social, e subsidiariamente vem as questões ligadas à CNAE. Por quê? Porque se você for ver bem, toda modificação é evolução tecnológica, indústria 4.0, esse negócio todo que a gente ouviu falar aí, tudo vem na frente. E a legislação, a reboque, certo? Tudo vem a reboque. Então, o que a gente está buscando, como eu consigo descrever ou descrever o objeto social da empresa, eu posso redigir o que é que ela faz, isso me dá mais liberdade. Enquanto eu tenho uma lista engessada, que está lá no Compla, que me dá uma série de atividades. Aí o que é que você vai fazer na hora de ir para a escolha das atividades? Buscar esgotar as opções. Entendeu? Então, o lance que eu digo aqui de forma, não vou dizer generalista, mas específica para o caso do infoproduto, para o mercado digital, foca no objeto social, foca no contrato, inclusive, até digo para vocês que priorizem constituir empresas que não sejam empresas individuais, porque o empresário individual, fiz até um registro importante sobre isso em um vídeo, eu achei que ficou mais ou menos. O empresário individual, ele é uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica para fins tributários, para obrigações tributárias, para obrigações trabalhistas. Não é uma pessoa jurídica. E o que é uma pessoa jurídica? Quando a gente fala de pessoa jurídica, é tudo aquilo que está lá no Código Civil, a partir do artigo 44, por exemplo. A gente tem uma lista do que são pessoas jurídicas. E o empresário individual, eu tenho que é um equiparado. Eu nem contrato social tenho, eu tenho um requerimento que é chancelado pela junta comercial dizendo, olha, fulano de tal, você é empresário individual e em função disso você pode ter um CNPJ. Para fins de organização patrimonial, o empresário individual é útil? Não. Ele é inútil. Por quê? Porque ele é uma anomalia ao princípio da entidade, né? Ou seja, o que é do sócio e da empresa é uma mistura, onde você só conseguirá comprovar através de escrituração contábil regular. E a escrituração contábil regular nem sempre existe. Para o empresário individual, para empresas até de médio porte, imagine para o empresário individual. Então, juntando aqui o que a gente registrou, foca no objeto social, que vai estar no nome empresarial, e considera subsidiariamente isso que o próprio CONCLA nos traz, que são as quinais, os Códigos Nacionais de Atividades Econômicas. Tá certo? Porque a gente só vai encontrar lá, só vamos encontrar lá equiparações, ninguém vai encontrar lá nada específico. Da onde que vai ter lá copywriter? Não tem esse termo. Onde que vai ter lá coprodutor? Não vai ter lá esse termo. Exato. Onde que vai ter lá uma série de outros tópicos que nós abordamos e visualizamos aqui, né? O cara que faz, o gerente de tráfego, não vai ter nada sobre isso. Não existem essas atividades. Social media, meu Deus do céu, não tem isso. Eu vou ter que buscar as atividades, códigos, digo códigos,
no Conga que sejam mais próximas ao que eu tenho de objeto social. Então, esse é o grande lance. Foca no Sim. nome, foca no objeto e busca dar uns Ctrl Fs lá naquela pesquisazinha, bota lá trechos do nome daquilo que você precisa para que você consiga adequar o caso. Sim, show, show. E em relação a essa questão do objeto social, né, que você estava falando, pode até acontecer o tal do desvio de finalidade, né, pela Isso. própria Receita Federal quando Isso. você está lá. Isso inclusive é comum de acontecer e a pessoa é analisada depois, né? Opa, travou aqui, voltou. Inclusive, um dos casos aí bem famosos, né, aconteceu alguns anos atrás, foi lá do Instituto Lula, né, que teve essa questão de ter sido autuado por desvio de finalidade também. A atividade que estava prestando foi considerado que não estava de acordo com o que tinha no contrato social da empresa. Né? Perfeito, isso é recorrente, inclusive. Adalberto, também essa questão do nome empresarial nesse momento da abertura, que é feito lá aquela viabilidade para justamente fazer uma pesquisa se já existe um outro nome similar, né, idêntico. Isso não é, né, só para deixar claro para todo mundo, não é a questão do registro da marca, né? Que também, e o registro da marca normalmente vai acontecer com o nome fantasia, correto? Ou estou falando Em alguns besteira? casos com nome fantasia e com a marca utilizada pela empresa, né? A marca, o logotipo, a logomarca. Sim. É isso que vai para o registro. Por exemplo, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade. A minha empresa de contabilidade, né? Isso é real, ela é registrada e tem a marca também registrada. Tem outra empresa aqui de Fortaleza que usou o meu nome. Olha só a importância também, né? Um link. Já que o mercado de produtos tem muitas coisas que são lançadas, que são novas e realmente você precisa buscar alternativa e proteger, nós fazemos até esse trabalho. Aqui essa outra empresa, ela utiliza o meu nome da minha hora e nós mandamos notificar. Há uma notificação extrajudicial, não havendo descumprimento, há uma segunda notificação extrajudicial, uma terceira já é a judicial com pedido de lucro cessante, equiparação por dano, porque, olha, entenda comigo, se o cara ele tem uma empresa com o nome McDonald's, um outra abre, você consegue imaginar, né, que a empresa verdadeira, digamos assim, a que tem um nome, tem a propriedade daquele nome, ela pode estar deixando de ganhar dinheiro em função de ter um terceiro usando aí o seu registro, o seu título, a sua logomarca, ou até mesmo a forma que as pessoas usam para expressar ou para se referenciar a determinada firma. Então, em função disso, existem meios que você pode pleitear, sim, você pode pleitear essa equiparação, né? Você pode pleitear esse lance. É um grande parênteses só para vocês refletirem e tratarem disso em momento posterior. Cuidem Sim. da marca e peçam a proteção do nome empresarial, porque isso é muito útil, isso é importante, né? Mas tem custo, etc. Olha, pessoal, a partir do momento, né, quando se fala em custo e tributo, as pessoas, elas têm, às vezes, né, algumas têm uma mentalidade certamente engessada, mas você deve colocar como seu propósito fazer com que a sua empresa ela saia do microempreendedor individual, fazer com que a sua empresa saia do simples nacional, porque isso significa que você está faturando mais. E o grande lance do digital é a escalabilidade. Se você está faturando mais em escala, você está mantendo os seus custos fixos, aí, os seus custos, seus gastos, na verdade, né? Você está mantendo tudo baixinho, está conseguindo lucrar mais com a mesma estrutura de pessoal, de ferramenta, etc. Rapaz, agradeça por isso, é um grande lance, né? A gente não é em todos os setores econômicos que você consegue estabelecer, Sim, encontrar sim, total. esses mecanismos. Então vamos pensar assim, né? O lance que eu tenho. Qual é o meu próximo passo? Fazer com que a empresa ela extrapole o limite do simples, mas num ponto dentro de um planejamento, uma organização, para que também não seja danoso, não seja surpresa. Sim, Certo? sim. Ó, no mercado de infoprodutos, eu costumo usar uma comparação com uma escada mesmo, né? Que tem vários degraus, e o MEI é o primeiro degrau, né? Quando a gente imagina aí as faixas de faturamento. Só que ele é o degrau mais curtinho dessa escada, né? Porque para você pular, sair do MEI nesse mercado, principalmente se você é uma agência de lançamento, se você é um produtor,
é algo assim, muito, não vou dizer que é fácil, né? Mas é muito provável que isso aconteça em pouco tempo, em menos de um ano mesmo. Né? Então, é algo totalmente temporário. Por isso que muitas vezes, dependendo da própria perspectiva que o cliente traga, projeção que ele traga de faturamento quando ele está abrindo ali, formalizando o negócio dele, a gente já até orienta aí direto logo para uma microempresa mesmo, né? Já ir pelo Simples Nacional sem passar pelo MEI, porque depois vai ter todo aquele processo de fazer a transformação da Perfeito. empresa, né? E Mais aí, trabalho, mais custo. exatamente. E outro ponto também que aproveitar aqui, deixa eu ver só o tempo, beleza, né? Tem 20 minutinhos. Essa questão do registro da marca, eu acho muito importante para a gente, no nosso escritório também, né? Eu até dei entrada, acho que uns 2 meses no meu, né? Na Foguete Contabilidade. Mas para os nossos clientes infoprodutores, muito importante a gente também alertar, porque ainda mais na internet, que você tem ali a projeção ganhando velocidade na projeção da marca ali, e muitas vezes a marca está relacionada a um indivíduo, a uma pessoa que é a cara ali do negócio. Eu fico imaginando o Érico Rocha, que é muito conhecido no marketing digital, se ele não tivesse feito o registro do Fórmula de Lançamento, que é o produto dele. Ele, não sei se ele fez algo referente à marca Érico Rocha, mas o Fórmula de Lançamento é totalmente conhecido para quem é da área, né? E aí você imagina, né? Se ele deixa para pensar nisso só mais na frente, depois que já estava mais conhecido e tudo mais, né? Alguém antes deu entrada primeiro no pedido, né? Já está na frente, né? É isso Já mesmo. tem vantagem. Uma tragédia anunciada. Inclusive, a turma que nos assiste aí, nós estamos até com uma audiência muito bacana. Né? Parabéns aí para todos vocês que 22 horas, final do dia cheio, hoje dia 15, né? Algumas pessoas aí são da área trabalhista, fazem folhas quinzenais e tal, preparação para a segunda parcela do 10º, né? Todo mundo estribado, não gastar dinheiro para porcar com tudo. Pessoal, olha, se vocês estão curtindo, se a informação está útil, bota aquele joinha assim, né? Aquele legalzinho, tá certo aqui para nós. Manda para o povo aí também, que ainda dá tempo de Contrário. captar informações úteis. E é isso aí. Se vocês estão curtindo, está legal, né? Não nos deixem aqui sozinhos. Deem um salve. Muita interação bacana. Olha só, o Ó, nosso amigo aqui, JP Contabilidade. O papel do contador é justamente antecipar o cliente os problemas. Hein? Tem que fazer essa ideia mesmo. Né? Sempre registrando que a decisão é dele. A decisão é do cara. Não sim, existe, sim. eu costumo dizer também, viu, dentro dessa pegada aí de consultoria, assessoria, desse nosso trabalho, sabe? Que o meu papel não impediu o cara de fazer negócio, certo? Ah, eu sou preposto, tá lá, o Código Civil estabelece isso, eu sou... Enfim, o meu papel não é impedir o indivíduo de fazer o negócio que ele quer fazer. O meu papel é instruir para que ele consiga fazer esse negócio da forma menos arriscada. Sim. Entendeu? Então, nós temos que colocar na nossa mente, né, na nossa proposta de apoio e tal, isso. Rapaz, não, o meu papel não é dizer que o cara não é para fazer, a empresa é dele, meu amigo. A empresa é dele. Se você quiser tocar fogo na empresa, vou ficar muito triste, né, porque eu tenho um certo vínculo e tal, mas a empresa é do sujeito. Eu preciso orientá-lo e registrar essas orientações para que ele possa fazer as coisas de uma forma menos onerosa e mais segura. Então, esse é o grande lance para nós também. Vamos para frente. Total, total. E ó, só mais um pontinho, só para concluir essa parte, lembrar também que ao orientar sobre a questão do registro de marca, né, você que atende infoprodutores, ainda tem a chance de você também fazer um extra, porque essas empresas de registro, muitas delas, né, fazem parcerias com contadores também, para justamente fazer todo esse meio de campo, e você pode ser comissionado também num processo desse, né? E os valores de registro, não, assim, né, vamos lá, é um valor que ele, à primeira vista, pode ser mais impactante, né? Pode ser um valor ali mais alto, mas a tua comissão vai ser em cima disso também. E você vai estar sempre pensando em gerar algo positivo para o teu cliente, porque você está fazendo isso para proteger mais o teu cliente, né? Então, você não está fazendo isso só para você ganhar comissão. Isso é uma consequência. O fato é, você vai propor ali uma proteção da marca dele para justamente proteger o patrimônio que está sendo construído da empresa, né? E o que vem aí de consequência, uma delas é essa possibilidade de comissionamento também. Bem interessante. Em Perfeito. relação ao KINAI, Adalberto, até aproveitando, hoje mesmo, cedinho pela manhã, estava conversando com um amigo contador, a gente estava debatendo
sobre uma situação de um gestor de tráfego. Tá? Qual era a situação? Vou falar aqui rapidez. Quando a gente tenta lá encaixar os KNAIs para um gestor de tráfego, né, fazer ali a associação com base no que ele faz na prática, no dia a dia, e com base no que eu tenho já de existente de KNAIs, a gente tende a utilizar ali pelo menos o KNAI de consultoria em publicidade, agência de publicidade, porque quando a gente vai ver os descritores lá do KNAI, né, meio que se aproxima mais do que um gestor de tráfego faz na prática. Beleza, até aí tudo bem. O problema para o cliente é que essa atividade, se ele for do Simples Nacional, ela vai cair lá no anexo 5, tributação maior, né, sujeita ao fato R, e aí acaba que para o cliente entender que estou pagando, começando com 15,5%, sendo que tem um colega meu que também trabalha com infoprodutos, mas ele tem atividade ali de produtor e está no anexo 3 com 6%, 10% de diferença, é complicado, né? O cliente realmente, às vezes, ele não vai entender. Então, a gente estava debatendo porque esse meu amigo, ele chegou com a situação, Luiz, eu acho que tem como a gente colocar o gestor de tráfego no anexo 3. Dá uma olhada aqui nesse KNAI. Aí ele me passou o KNAI, beleza, é bom que a gente está sempre buscando aprender, né? Então não tem uma verdade aqui absoluta. E ele trouxe um KNAI que é outras atividades de publicidade. Então o que é que ele pensou? A gente usa esse KNAI, que ele não está descrito como sendo do anexo 5, você pode usar ele para o anexo 3, e coloca para o gestor de tráfego, que está dentro de uma atividade de publicidade também. E eu tenho muito receio, Adalberto, quando eu pego um KNAI desses geralzão, sabe? Esses outros atividades, alguma coisa. Outras atividades não especificadas anteriormente. Né? Porque, você tem que ter um cuidado ainda redobrado. Aí eu, não, beleza, vamos ver aqui como é que está detalhado esse KNAI. Por isso que eu digo, a gente não pode ir só pela aparência, só pelo nome aqui geral. Então, eu fui lá abrir no IBGE, lá no Conclave, para ver quais eram a lista de descritores, né, e quais são as outras atividades que ele associa àquele KNAI. E, cara, ele colocava algo relacionado à publicidade em carro de som, era algo, assim, bem, bem longe do que um gestor de tráfego pode fazer. Quando você pega o nome geral, outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, beleza, vamos jogar aqui, né? Só que quando a gente vê um pouquinho mais de informação que aquele próprio KNAI traz, eu acredito que seria um risco maior levar isso para o cliente, né? Ele ter a possibilidade de usar essa atividade, mas eu não me sentiria seguro para passar uma informação dessa. Então a gente conversou, né, e debateu, foi bom, mas assim, é importante porque isso acontece no dia a dia. A gente está sempre tentando o melhor para o cliente, né? Na melhor das intenções, a gente quer que ele pague menos impostos também, menos tributos. Só que dentro de uma forma legal e que traga menos riscos também para ele, né? Então, para quem for trabalhar nesse mercado, tem que estar ciente que a gente nunca vai ter algo assim bonitinho, perfeito ali para aquela atividade, como o Adalberto também já mencionou. A gente vai ter que exercitar ali um pouco mais, né, de análise para ver o que de fato se encaixa para aquilo. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai ter que fazer essa adequação aí. Tem muita gente perguntando qual empresa vocês indicam. Olha, eu tenho a Sirius Marcas e Patentes, né, que é uma empresa nossa, inclusive. Né? Olha aí. Tem... Então pronto, não precisa indicar mais nenhum. Eu acho que essa empresa ela é diferente, né? É diferente. Mas nós temos lá, tem um colega advogado que faz toda a parte legal, né? Toda a parte de registro, enfim, a parte de IPI, não só marcas como patentes também. Nós realizamos isso, na verdade, uma coisa que é inevitável, Luiz, um grande lance para nós, é de fazermos das nossas empresas de contabilidade verdadeiros hubs de serviço. Entendeu? Exemplo, se o cara quer uma mídia social, eu tenho uma empresa de mídia. Se o cara está querendo um registro de marca e patente, eu tenho uma empresa de marca e patente. Se o cara está querendo um escritório virtual, eu tenho um co-work. Entende? Ou seja, o grande lance é hoje, por que a pessoa paga R$6 em um café e uma conveniência? Porque o carro está perto, porque tem estacionamento, porque é servido rápido. Então, dentro da nossa empresa de contabilidade, até para o infoprodutor, que o cara está aí num dinamismo muito grande, tudo o que você puder fazer para fazer com que, né, para impactar aí a atividade, a rotina do negócio e dar um dinamismo, a gente faz. Ou seja, o cara não quer gerenciar o financeiro, eu tenho empresa de BPO financeiro. Então, tudo o que o indivíduo precisar, a gente tem desenvolvido isso, né? E tudo surgiu mediante demandas. Sim.
Entendeu? Olha, por que que eu vou, por que que eu vou redirecionar algumas coisas, né? Certo que as empresas que fazem isso também são empresas que elas estão dentro da nossa, não vou dizer da nossa esteira de produtos, mas estão dentro da nossa perspectiva de empresa ideal que se alinha com o nosso propósito, certo? Então não são para todas as empresas que nós fornecemos isso, mas está lá disponível, né? Prateleira, está na prateleira, se você quiser, amigo, à vontade. Certo? Eu também tenho certificado digital, Pia. Esqueci de dizer. Eu também tenho uma Rapaz, certificadora. Então, nós temos aí um grupo, tá certo? 5 ou 6 empresas para justamente fazer com que o cara seja assistido. sim. Mas E- satisfação, amigo Pedro, há pouco nós estávamos, rapaz, quase não tinha contador numa pelada que nós estávamos ali, né? Inclusive, o Pedro estava lá. Abração, Pedro. Então é isso, vamos para frente. Show, show. E aí, vamos lá, que realmente passa rápido o tempo, já Demais. por aí quase 50 minutos. E a gente chega, Adalberto, num ponto que é bem, assim, não vou nem dizer polêmico, mas que geram muitas dúvidas dos clientes, dos contadores, minhas também, que é em relação ao capital social. Né? Hoje mesmo eu estava atendendo um cliente que ele começou a me perguntar, Luiz, o capital social, como é que é? Né? Eu posso colocar R$ 1.000, ou R$ 10.000, ou R$ 100.000? Tem alguma diferença burocrática, jurídica? Ou é só para constar lá? Como é que funciona isso? Quais são as responsabilidades que podem me trazer se eu colocar um capital acima do valor, né, que eu de fato estou colocando? O dinheiro tem que estar ali, tem que ter registro desse valor que eu estou colocando lá, seja em bem, seja em dinheiro, enfim. Então, cara, praticamente todo cliente que entra e a gente passa por esse processo de legalização aqui com a gente, ele vai ter essa dúvida também quando chega no momento do capital social, né, de montar ali, de informar o que é que você vai estar investindo na empresa. E aí, Adalberto, o que é que nós temos em Eu relação a vou isso? fazer breves comentários e vou fazer aqui 2 momentos de base, não sei se eu posso, tá certo? Vontade. Tem uma live que nós fizemos só sobre capital social e sua composição, tá certo? Para quem quiser se aprofundar no tema, tá lá tá lá no nosso IGTV, certo? Um outro ponto é que, eu quero entender melhor sobre o processo de constituição de empresas. Também lá no meu perfil nós estamos fazendo aí, eu juntamente com meu amigo Levi Guedes, um curso prático sobre isso que vai acontecer no próximo dia 19, tá certo? Então sintam-se convidados aí ao final da É live. online, né, Adalberto? Na verdade é online, né? Vai ser remoto, tudo ao vivo, gravado para acesso posterior, então tem muito Massa, conteúdo massa. bacana aí. O Levi é um cara muito bom nessa parte de registro, né? Nós vamos falar lá sobre um É. bocado de coisa Eu já vi uma bacana. live de vocês pelo CRC, eu acho. Pois nós fizemos sobre a não que é fez um verdadeiro revogaço em outras normas, inclusive trouxe alguns conceitos interessantes sobre o próprio capital social. E aí eu já aproveito, né, para poder registrar com vocês o seguinte: o que é o capital social da empresa? É o dinheiro que o sócio ele utiliza para que a operação ela rode inicialmente, tá certo? Eu posso, em momento posterior, reduzir o capital da empresa? Você pode. Certo? Existem 2 situações em que eu posso fazer a redução do capital. Uma delas é quando o objeto social da empresa se mostrou, né? O capital social se mostrou em excesso ou excessivo em comparação com o objeto social, e outra é quando a empresa ela sofre danos irreparáveis. Pessoal, nada que eu digo aqui é coisa da minha cabeça. Certo? Algumas coisas, vocês veem coisas da minha cabeça quando tem meme. Mas aqui tudo está estabelecido no Código Civil, para quem quer saber mais, está lá e para você se aprofundar. Mas tudo está registrado no Código Civil. Um grande lance é que não pensem que esse negócio, eu não vou ler esse Código de Processo, Código Civil, isso é tudo coisa de advogado. Não, pessoal. Nós que atuamos na contabilidade, não só a versatilidade nos exige isso, mas esse lance de constituir empresa nos força a entender esses detalhes. O capital social da empresa. Se você é uma empresa puramente digital, você vai ter que mensurar quanto é que você tem em recursos, onde esses recursos bancam a sua estrutura. Tá certo? Eu vou constituir um MEI. O MEI está lá o capital social de R$ 1. Está errado. Mesmo existindo esse conflito patrimonial, você deve mensurar quanto é o valor suficiente para o seu objeto social ser desenvolvido. Tá certo? Então vamos imaginar aqui, Dona Marieta, mais uma vez, né? A Dona Marieta que vai fazer vídeos de bolos, tá certo? De vídeos de como se faz bolos. Vamos aqui mensurar. A Dona Marieta vai precisar
de um computador, né, de um valor aí de R$ 2.500 a R$ 3.000, uma câmera com um valor aí de R$ 2.500, R$ 2.500 do computador, R$ 2.500 da câmera. Ela vai fazer de casa, não vai ter despesa de aluguel, ela vai ter uma pessoa para dar apoio, onde ela vai estar aí remunerando essa pessoa por um salário mínimo e meio, outro percentual, de acordo com o ganho do resultado. Então, esse percentual de ganho eu já não vou considerar para computar aí o meu capital social, vou considerar que ela vai pagar R$ 2.500 também, né? Estou arredondando tudo, que eu não sou maravilhoso em matemática. Então, eu estou dando 2.500 de computador, 2.500 aí de uma câmera, que eu falei, 2.500, fora os outros custos que vão ser essenciais para que o objeto social se desenvolva. Vamos fechar aí que a dona Maria precisará de R$ 15.000 para a empresa dela desenrolar. Pode ser mais, pode ser menos, tudo bem. Quando a gente vai levar isso para a operação contábil, o que é que eu faço quando eu constituo empresa? No ato do registro do capital social, eu estou dizendo que estou pegando dinheiro e estou botando na conta da empresa, certo? Inclusive, reflitam bastante quando você faz aí, abre empresa, bota capital social de R$ 100.000, abre o IRL. Deus está vendo vocês fazendo isso, colocando R$ 100.000 e não fazendo DME, Declaração de Movimentações de Recurso ou de Dinheiro em Espécie. A Receita Federal está com a boca aberta, cheia de dente, lhe esperando, viu? Deus está vendo. Vocês ficam aí, não, eu vou fazer aqui deliberadamente, de qualquer jeito. Lembrem-se, contrato social tem fé pública, certo? Então você pode aí ser convidado a se manifestar de alguma maneira, principalmente porque, olha só o nome, é um parênteses. Por que o nome é contrato social? O contrato social, ele exige, vocês têm termos em latim que eu não vou usar, mas ele exige uma concordância entre as partes. Eu posso constituir empresa com o Luiz, pegar esse caminhozinho que está ali no final da estante dele, dizer que vale R$ 10.000 e integralizar como capital. O Código Civil proíbe isso? O DREI proíbe? Não. Porque está dizendo que eu posso integralizar com bens ou direitos ou algo que o valor possa ser mensurado. Eu digo que foi R$ 10.000, o Luiz concorda. Olha só. Virou, mexeu, nós estamos realizando nossa atividade empresarial, bucho de ordem trabalhista, né? Processo dessa área. E aí o Luiz concordou que eu integralizei o capital com esse brinquedinho ali e ele vale R$ 10.000. O que é que vai acontecer? O Luiz vai responder solidariamente, horizontalmente, por conta desse débito trabalhista que foi estabelecido com o terceiro, porque ele concordou que o valor que eu usei para o capital social era idôneo, era adequado. Então pense quanto a isso. Em resumo, quanto é que eu vou usar para minha operação? R$ 10.000? Registre 10.000. Quanto é que eu vou usar? 5.000? Registre 5.000. O que não pode acontecer é trazendo isso para a realidade de escrita contábil, certo? Você hoje vai registrar a empresa, colocar lá o capital social, não sei, vou colocar quanto? 10.000. Você realmente vai colocar R$ 10.000 na empresa? Representando esses R$ 10.000 em bens e direitos? Olha, realmente eu vou. No primeiro giro, considerando que esses 10.000 estão lá no caixa do banco, na primeira fase operacional, você faz uma aquisição, onde essa aquisição é de uma estrutura para um estúdio. Você gasta R$ 30.000. O que aconteceu? Estourou o caixa. Certo? Ah, mas eu comprei a prazo. Muito bem. Certo? Você comprou a prazo. Dependendo de como você estruturou esse pagamento, até dá certo. Mas aí, além de fazer isso, diz, comprei à vista, todo o material do estúdio. Estourou o caixa. Ah, mas saiu o dinheiro do meu bolso. Aí você vai ter que fazer lá, né? Um ajuste para uma antecipação para futuramente captar um AFAC. Mas eu preciso entender que o capital social deve ser o valor suficiente para bancar o início da minha atividade operacional. Sabendo que eu terei resultados, esses resultados vão ser, então, né, vão figurar a entrada de recursos, as entradas de recursos vão continuar bancando, mas esse valor primeiro deve ser, então, aquilo que vai bancar a minha atividade operacional. Então, eu tenho que mensurar, tenho que idealizar isso. Quanto é que vale esse computador que eu estou investindo? Ah, vou ter aluguel. Quanto é que vai ser os 2 primeiros meses de aluguel dessa sala? Ah, eu vou ter aqui uma despesa, uma câmera bacana. Vou ter uma internet aí através de um link dedicado. Eu tenho que estruturar tudo isso para que eu consiga, então, chegar ao valor do meu capital social. Principalmente, pessoal, principalmente quando você tiver um sócio. Tá certo? Aí eu vou lá, mais uma vez, eu não estou dizendo para vocês lá, não, vocês só vão se vocês quiserem. Né? Mas quando a gente fala de sociedade, Luiz, entenda que são duas pessoas que elas estão horizontalmente ligadas e verticalmente
corresponsáveis ou responsáveis subsidiários ou solidariamente perante a terceiros. Então, quando eu falo que eu preciso me ligar quando eu tenho um sócio, é que o indivíduo ele precisa também, né? O meu sócio precisa participar comigo e eu preciso deixar claro nesse contrato os lances, os trâmites de integralização, qual o prazo que eu tenho para integralizar. Tem todo esse detalhe, tem toda essa estrutura que eu tenho que deixar muito claro. Tá certo? E reforço para vocês, vou até depois fazer aqui uma live só sobre contrato social. Estava até me cobrando a isso, só sobre contrato social, né? Como estruturar o contrato, talvez até a gente tivesse alguma coisa sobre contratos de parceria aí desenhado, mas a coisa é tão dinâmica, né? São tantas situações que surgem que o tempo ele acaba se encurtando. Mas eu vou fazer, né, até no decorrer dessa semana, um bate-papo somente sobre contrato social, o que é que eu devo pensar, o que é que eu devo imaginar, quais são os pontos de alerta, certo? Porque tem muita coisa boa aí. Mas, pessoal, ficou claro? Eu acho que eu consegui, né? Fazer com que o pessoal esclareça, o pessoal, né, imaginasse aí. O que é necessário para a minha operação, preciso, então, levar isso em valores para o meu capital social. Em se tratando de integralização em dinheiro, ou promessa de integralização em dinheiro. Se for bens e direitos, aí já é outro departamento. Show, show. E Adalberto, tá me ouvindo direitinho? Ou sim. Ah, não, tranquilo. Eu tirei aqui o fone, tá descarregando aqui o celular, coloquei o carregador. E trazendo para a nossa realidade, né, de clientes, infoprodutores, é uma situação comum, principalmente se você for atender, por exemplo, agência de lançamento, o cara ele vai montar ali a agência, a empresa dele, e ele vai comprar, por exemplo, ele vai comprar o curso do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento, R$ 8.000. Né? Ele compra o curso da Ellen Salomão sobre agências, gestão de agências de lançamentos, mais R$ 5.000. Então, só aí, em 2 cursos, ele já investiu, né, ali praticamente aí 14 mil, né, R$ 13.000, em dois itens, né? Então, assim, realmente é importante ter mensurar bem o valor, né, e corresponder à realidade de fato que você vai trabalhar ali no teu dia a dia. E ainda mais uma agência de lançamentos que não necessariamente, apesar dela estar no mercado que traz muitas possibilidades de ganhos em pouco tempo, ganhos bem volumosos, mas até ela ter o primeiro faturamento dela, a ter o primeiro lançamento e a começar a entrar dinheiro no caixa, ainda leva algumas semanas, pelo menos, né? Mesmo sendo um mercado maravilhoso, tá? Mas se você vai trabalhar com uma agência de lançamento, você tem toda uma estrutura que tem que montar antes. E isso vai gerar despesas, né, que normalmente vão vir do capital que foi investido ali, né? Então, tem que deixar isso claro também para o cliente. Agora, só ainda aproveitando, Adalberto, eu não vou tomar tanto o teu tempo e o do pessoal, tá? Não, tá mas, tranquilo assim, aqui. Eu estou preocupado só com o horário. Eu não estou não, atualizado do tempo que a live tem não, permitida pelo Instagram, mas vai tomar vontade. Não, beleza. Ele não vai cair, não, com 1 hora, tá? Mas eu acho que não, pelo menos, né? Mas eu também não vou... Não é por isso que eu vou deixar rolar aqui muita meia-noite. Mas em relação à questão de integralizar parte do capital, né? De você ali, no momento lá do contrato social, você já colocar o que é que está sendo integralizado ali no ato e o restante. Tem alguma característica, alguma dica, algum cuidado especial em relação a se integralizar, se porventura a pessoa não fizer essa integralização no período que ela colocou lá no contrato, né, que ela está se comprometendo a integralizar aquele restante, sei lá, em 6 meses, em 12 meses, existe algo que possa acontecer com aquela empresa? Existe, a bem da verdade, quando você estabelece um prazo em contrato para que ocorra a integralização do capital, primeiro você faz a subscrição, você promete. Empresa, eu prometo que em 6 meses, eu, sócio X, integralizarei R$ 1.000 decorrente da minha participação societária. Vamos imaginar aqui o caso, né? Dona Marieta, mais uma vez, admitiu a Joana como sua sócia, certo? Primeiro lance. Existe, então, possibilidade de um sócio onde o valor da cota corresponde à prestação de serviço? Não existe, tá certo? No mundo jurídico perfeito, na estrutura jurídica perfeita, uma sociedade onde um sócio entra com dinheiro e o outro entra com serviço. Isso aí, dentro do ambiente jurídico perfeito, isso não existe, certo? Você tem que estabelecer um outro contrato, um contrato paralelo,
um prazo para integralização, pois você, sócio, no caso é a dona Marieta, que possui cotas já integralizadas, ela se responsabilizará pela integralização do capital em favor da outra sócia, que inicialmente, de forma apalavrada, seria a sócia responsável aí por uma parte de serviço. Quais são os pontos que nós precisamos nos atentar, né? Quando eu prometo para a empresa que vou integralizar, prometo para a empresa e para o sócio que vou integralizar um capital e eu não cumpro dentro de um prazo estabelecido, o que é que vai acontecer? Eu me coloco na condição de um sócio remisso. O que é o sócio remisso? Aquele que não pagou. E o que é que pode ser feito com o sócio remisso? O sócio remisso pode ser retirado da sociedade. Como são esses trâmites de excluir o sócio da sociedade? Aí nós vamos ter que realmente focar nesse processo de exclusão. Vai depender do quantitativo de cotas, da quantidade de sócios, vai depender do caso da quantidade, de como está estabelecido no próprio contrato. É por isso que eu sugiro, quando se tratar de integralização de capital e de subscrição de capital para posterior integralização, estabeleça um prazo, tá certo? Porque se não tiver esse prazo, você não vai poder cobrar o sócio remisso, ou seja, não vai haver dívida, o cara não vai ficar em mora. Se ele não vai ficar em mora, não vai poder ser cobrado. Então você sai no prejuízo, principalmente se acontecer alguma coisa na empresa que exija a participação do outro sócio ou que exija da empresa aquele capital que foi prometido, tá certo? Então, o que é que eu recomendo? Vai constituir empresa com sócio? O sócio vai entrar com dinheiro junto com você ou são bens? Olha, com dinheiro. O sócio vai integralizar num ato constitutivo da empresa esse dinheiro? Não. Então estabeleça o prazo. Certo? Estabelecer esse prazo independente de quem seja o sócio. Estabeleça, olha, vai ser integralizado em 6 meses, em 1 ano. Certo? Porque existem certos riscos que eu não recomendo que você corra. Onde é que está prevista essa questão do sócio remisso poder ser retirado da sociedade e o próprio Código Civil estabelecer que ele, então, pode, entre aspas, ser remunerado, não é nem ser remunerado, né, mas na ocasião da sua saída, poder ser realizado um balanço especial, onde a cota ela ser calculada a valor patrimonial, e aí poder, né, a depender das circunstâncias, haver uma remuneração. O próprio Código Civil estabelece isso, salvo engano, lá no artigo 1192, nós temos coisas sobre esse sócio remisso, como é que ocorre essa saída dele. Né? Para saída, processo de saída, nós vamos ter que ir para o Código de Processo Civil, mas inicialmente o que é que eu posso dizer? O cara prometeu, não cumpriu, pode ser retirado da sociedade. Tá certo? É isso que eu acabei até de dizer. Chegar no prazo e não fizer, ele pode ser retirado da sociedade. Inclusive pode ser retirado e na sequência, a depender do tipo jurídico societário que você escolheu, se é uma limitada, se é uma empresa, se é uma sociedade em conta participação. Existem alguns elementos que a gente precisa analisar o caso concreto para chegar a certas conclusões, mas como aqui nós estamos falando de sociedade limitada, sendo a sociedade limitada, você pode muito bem, né, fazer com que você faça essa retirada do cara. Agora, um outro lance, né, já que você falou, vai estabelecer uma sociedade com alguém, fique pensando muito bem na participação dessa empresa em percentual. Por quê? Se você botar 50-50, os dois administradores, se um se desentender com o outro, a empresa para. É verdade. Entende? Se um se desentender com outra, a empresa para. Por quê? Porque aí nós não vamos encontrar nenhum instituto, certo? No direito que consiga, sem judicializar o negócio, fazer com que um retire o outro, porque os dois têm a mesma participação, os dois têm os mesmos poderes. Então pense muito bem quanto a isso, né? Olha, como é que vai ficar a situação? É 50-50 mesmo? Tem um contrato, tem um acordo de sócio paralelo que foi firmado ou não tem? Mas na distribuição de dinheiro pode ser desproporcional? Pode. O próprio Código Civil diz que pode acontecer também. Mas nesses termos, pense muito bem como vão funcionar essas participações. Tá certo? É outro grande lance. Primeiro, bote prazo para integralizar, caso o indivíduo não integralize, e pense na participação societária, sob o risco de, se acontecer algum desentendimento, o negócio ficar complicado, tá certo? Para quem está aí dentro da estrutura societária da empresa. É isso. Cara, só esse ponto aí
a gente já puxaria um gancho para fazer realmente um outro encontro, uma outra live só disso, viu, Adalberto? Porque tem muita coisa para falar, para adaptar, jogar a luz aqui para o mercado de infoprodutos nessa parte de relação de sócio. E, inclusive, a gente ainda teria 2 pontos aqui, né, para a gente conversar sobre, que iria abordar mais a questão também dos contratos, não mais contrato social, mas contratos de parcerias, principalmente, mas vai ficar para uma outra oportunidade para Foi o realmente meu que notificou aqui não da se estender bateria. tanto, né? Foi o meu, E mas tá tudo aí, certo. deixa eu só... Uma pena, porque, assim, uma pena por um lado, porque a gente ainda tem assunto muito bom para ver, né? Mas por outro, quer dizer que a gente conseguiu também, né, usar essa 1 hora de forma bem otimizada com os assuntos que a gente abordou. Deixa eu Pois sim, só ver se inclusive tem estou até à disposição, tá à disposição, viu, Luiz? Eu sei que você tem lives semanais aí. Sim, Caso em algum outro momento queira fazer aí um parte 2, a gente está à disposição, sim, podemos fazer sim, inclusive com as perguntas que vierem a surgir aqui em momento show, posterior, né? Tem gente que assiste a live depois, que consegue sim. até agilizar aí, o pessoal, assim como eu, que é meio ansioso, bota aí 1.5 de velocidade para ver o negócio. Então, fica a critério aí, estamos à disposição. Não, tranquilo, exatamente. Vamos fazer sim, porque aqui é um conteúdo muito rico, né? E eu acho que gera muitas dúvidas. É algo que parece simples, né? Quando a gente olha assim de forma superficial, mas quando começa a entrar nessa seara, começa a ver que tem muitos pormenorzinhos, né? Que tem que ser observados. Tem sim. E aqui é um momento bem delicado, né? Que é da constituição da empresa. Você ali você tá sendo o obstetra, né? Tá nascendo ali uma pessoa É, nova, uma pessoa jurídica. Tem que ter muito cuidado em relação a E isso. digo mais, algumas pessoas elas desprezam a importância que é esse documento que dá vida à empresa e se submetem a utilizar aquele modelo da junta comercial só para agilizar o ato. Os amigos, não usem aquele modelo. Esse negócio de cada empresa é uma história diferente, tá certo? E como é uma história diferente, dê a ela uma certidão de nascimento decente, né? Não use aquele. Eu particularmente, eu fico assim, eu fico chateado de verdade quando eu pego alguma empresa que ela vem com aquele contrato. Porque o contrato não prevê nada. Quando se fala, inclusive, nesse lance societário, quando você não deixa claro qual é a função de nenhum dos dois, você tem um contrato ali que ele pode ser questionado toda hora, você tem uma empresa que ela pode se tornar uma empresa milionária em momento posterior. Então, surge, é uma tragédia anunciada, como eu costumo dizer. Então, deixo para vocês aí mais essa informação. Não usem É aquele verdade, modelo, viu? certo? Eu, inclusive, na live me comprometo, viu, Luiz, a colocar um linkzinho, deixar não quero que você use o modelo da junta, vou deixar aqui uma sugestão de Show. contrato para que Massa. vocês possam utilizar aqui. Eu já me comprometo a fazer isso, certo? Um Show, contrato que a show. gente usa aqui é bonitinho, atende, tá certo? Você vai fazer aí as suas inserções, mas é Maravilha. o que a gente utiliza aqui. Quando o cara não tem tanta exigência, às vezes é uma empresa de um único sócio, uma sociedade limitada de pessoal, às vezes são 2 sócios que já possuem um contrato paralelo de acordo de cotistas. Então a gente tem isso aí, no nosso momento nós vamos desenrolar isso aí. Sim, não, na hora. E essa questão do contrato é bem parecido com aquela situação do funcionário, né? Você vai gerar um contrato para um funcionário, está sendo admitido, e é aquele contrato padrão que o sistema gera. Não importa se o cara é assistente administrativo, se ele é motorista, se ele é editor de vídeo, o contrato é o mesmo, né? É É, totalmente pro forma ali o negócio, não tem nenhuma cláusula específica. Se o cara bater o carro, se o editor de vídeo aqui de um infoprodutor acabar com um vídeo lá que era um vídeo de vendas, né? Como é que fica? Como é que quem vai arcar com aquele prejuízo? Enfim, tem muitas situações, né, bem particulares que o contrato ele está aí justamente para dar essa segurança, né, para as tem partes que muita estão coisa assinando. bacana, viu, Luiz, para a gente abordar. LGPD para o infoprodutor, tem a parte societária para o infoprodutor, tem a questão contábil e tributária para o infoprodutor, tem muita. Rapaz, o lance, o leque, ele se abre de uma forma assim, exponencial e realmente nós temos que estabelecer muitos encontros para conseguir Mas apresentar isso aí para essa turma. é isso Mas é mesmo, é isso isso. mesmo. Se for o momento de fazer as considerações finais, eu já me antecipo aqui de certa maneira, não porque eu esteja com pressa, mas talvez algumas pessoas que nos acompanham também aí tenham algumas questões para solucionar. Eu estou sem o meu carregador aqui, estou com medo de descarregar, mas ainda tem Na hora. 15%. Mas, pessoal, Fica à agradeço a vontade todos aí para vocês.
Agradeço a todos vocês pela audiência, por estarem conosco, ao Luiz aí por ter aceitado a minha provocação. Disse, rapaz, vamos fazer esse bate-papo aí, eu acho que é muito bacana, muito válido. Certo? A gente se acompanha aí, a gente disponibiliza muito conteúdo. E turma, parabéns para vocês que é esse horário, 10h30 da noite, permanece aqui firme conosco. Que Deus abençoe e lhe dê aí bons contratos, boas conexões, bons negócios. E é isso, tamo junto. Show. É nóis. E participem dos nossos movimentos, participem aí. Tá lá, tem coisa lá no nosso Fique TV. Eu quero saber disso de forma detalhada. Essa parada de contrato, esse lance aí de como constituir empresa. Tamo lá, dia 19, vai lá no meu link, como é o nome? Linktree, né? Essas coisas eu não ensaiei para falar. Tá lá no meu perfil, garante lá, né? Qualquer coisa me manda um inbox aí se tiver interesse, que a gente tenta até desenrolar algum desconto por você ter acompanhado essa live muito bacana. É bônus para você. Então, é isso aí, meu amigo Luiz, tamo junto. É com você. Beleza, valeu, Adalberto. Obrigadão, galera. Quem não segue ainda o Adalberto, adalberto.vito, né? Siga o Luiz também, siga o Luiz. Contador de infoprodutor. Receber o cara. Vocês viram aí, o cara fala bonito, o cara fala com propriedade e fala com embasamento, né? É muito top. Eu tento, né, rapaz? Eu tento. Obrigado aí pela companhia até o fim. Valeu, Adalberto. A gente marca aí. Tem um negócio, né? A gente tem que fazer uma pose aqui pro pessoal tirar aquele print, marcar a gente, pra gente repostar aí. Se valeu a pena para você, se fez sentido, né? Tamo junto aí. Valeu, tirar galera. Também. Obrigadão, boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, Adalberto. Valeu, é nóis. Valeu.